que o Flamengo, sem definição, a negociação entre Flamengo e Everton Ribeiro ganhará capítulos na próxima semana. De acordo com o Renan Moro, da Globo, né, o Flamengo tem agendado um encontro com o staff do Meia para discutir a renovação do contrato. O encontro terá a participação do Carlos Eduardo Batista, empresário do Everton Ribeiro, e dos homens fortes do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindler. A proposta de ampliação contratual do clube carioca é de mais um ano. E pelo que saiu em outras notícias, é o mesmo valor e sem nenhum bônus a mais, né? Seria o mesmo salário que ele recebe hoje por mais um ano. Aos 34 anos, o Everton Ribeiro tem vínculo até o final de 2023, é um dos ídolos da história recente e o Meia deseja continuar no Flamengo. Recebeu consulta de outros clubes da Série A, mas continua priorizando o Flamengo. Alan, vamos lá. Pelos mesmos valores e por mais um ano, Everton Ribeiro fica? E aí eu vou te fazer uma pergunta logo depois, tá? Responde aí que eu vou te fazer uma pergunta logo depois. Não sou eu que decido, não, mas assim... Não, a sua opinião, né? A sua opinião. Pelos mesmos valores, eu não ficaria. Eu entendo que... Eu sei que é desejo dele, só para ficar claro isso aqui. Eu sei que é desejo do Everton Ribeiro permanecer. O filho dele é apaixonado pelo clube. A gente vê as fotos lá, né, do filho do Everton Ribeiro. Dá até orgulho de ver. Tem muito rubro-negro aí que não conseguiu criar um filho com a paixão próxima que os filhos do Everton Ribeiro acabam tendo, principalmente o Totói lá, tem pelo clube. Esse é um ponto. Isso, para ele, vai ser um complicador, tá, Marcão? Eu vou ser bem honesto contigo. Pensa o seguinte, você tem um filho que é alucinado pelo Flamengo. E, o filho tá pequeno e tudo, é apaixonado, quer botar sua camisa do Flamengo, quer estar sempre indo. E você começa ou acaba tendo que vestir a camisa de um outro clube, é uma merda para explicar, né? Quando o moleque já é adolescente, o moleque entende a carreira do pai e tudo, mas pela idade do Totói, para mim, um limitador. Eu soube lá atrás, né, sites de fofoca e o caralho, que a esposa do Everton Ribeiro estava tentando entrar para a Globo, para virar atriz. Estava fazendo curso, e parece que já estava cavando vaga ali dentro da Globo. Também não sei se continua com esse projeto. O que faria com que, para ela, a permanência no estado do Rio de Janeiro fosse fundamental. A não ser que ela queira qualquer outra emissora que não seja a Globo. Então, isso tudo são indícios fortes. Agora, permanecer com o Everton Ribeiro com o salário atual, o Diego foi um dos caras que abriu mão de dinheiro, aceitou a redução salarial para poder permanecer no clube. Você tem campeão, tô chorando, pra inflamar a nação, eu sou Flamengo, campeão de terra e mar, maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar, que eu sou Flamengo. Porque já estava em viés de baixa, que é o que exatamente vem acontecendo com o Everton Ribeiro. Então, a minha resposta é, Marcão, não. Nas condições que estão aí descritas na matéria, eu não permaneceria com o Everton Ribeiro. Agora, com a redução salarial, você acabou de citar aí, caso o Flamengo traga o De La Cruz, as ausências que nós vamos ter, né, em período de Copa América. E isso se faz necessário, ainda mais, você fortalecer o time e você ter mais opções de meio de campo. Então, meu posicionamento é esse. Qual é a outra pergunta, bonitão? A outra pergunta era que seria, né, em caso de afirmação sua com relação ao Everton Ribeiro, se não seria muito salário para um reserva. Eu acho que no Everton Ribeiro, pro ano que vem, eu não imagino ele como titular, acho que nenhum torcedor imagina ele como titular, e eu acho que o Tite já deu indícios que ele não será titular no ano que vem. Né? O final de 2023 diz muito sobre a situação atual do Everton Ribeiro, e eu acho que ele tem um salário estratosférico para um reserva, né? Eu falava isso muito do Vitinho aqui. Eu falava, cara, o Vitinho tem um salário que para reserva é um absurdo. Ganhava lá, sei lá, os 700, 800 mil. Eu falava, cara, é um salário absurdo para um reserva. Eu acho um salário alto para titular, né? Eu entendo, tá? O Flamengo inflacionou o mercado, o Flamengo tem uma tabela salarial até diferente dos outros clubes brasileiros, tá? Eu acho que nem o Palmeiras segue a cartilha do Flamengo quando a questão é
salário dos jogadores, né? Claro, eles têm alguns jogadores lá que recebem muito bem, né? O Dudu é um caso à parte, é extraordinário o salário do Dudu. Tem outros jogadores que ganham bem, mas se você pegar a média, os salários do Palmeiras são menores do que os salários do Flamengo. Né? Se você pegar um jogador mediano no Palmeiras, ele recebe menos do que um jogador mediano no Flamengo. Se você pegar um reserva no Palmeiras, ele recebe menos do que o reserva do Flamengo. O Flamengo inflacionou um pouco o mercado. Mas eu ainda não consegui normalizar o cara ganhar R$800 e não jogar, irmão. 800 mil e não jogar. Sabe? E assim... deixa eu pegar e dar um bico nessa bola que tá quicando aqui. Vai. Me fala, então, a sua opinião com relação ao Davi Luiz, então, filha da puta. Eu falei ontem, isso é um absurdo. Eu falei ontem, não coloca o Davi Luiz no assunto. Foi o que eu te falei ontem. A gente não pode colocar o Davi Luiz como parâmetro para nada no Flamengo. Não, mas não é nem botar como parâmetro, Marcão, porque assim, a defesa da sua opinião, ela é tão correta, que, cara, se a gente acha inadmissível um Everton Ribeiro, me revolta o que o Marco Braz fez, claro, de dar uma renovação automática para porra do o que mais me revolta são os parâmetros para renovação automática. Porra, isso, é o que eu tô te falando. Porque assim, o cara termina um ano em baixa, o cara termina um ano mal, tem a porra da idade avançada e você propõe ao cara num contrato para que ele tenha uma renovação automática com uma limitação, um número de jogos baixíssimo. Desculpe. Eram 20 jogos. Não dá para permanecer com o Davi Luiz. O correto seria o Landim chamar o Davi Luiz e falar: Davi Luiz, queria te agradecer. Você que você ainda tem espaço, você está recebendo propostas em outro clube. Para 2024, a gente vai ter que mudar um pouco, oxigenar o clube. Daqui para frente, a gente vai ter que trazer jogadores mais jovens. Então, assim, eu queria saber, mesmo diante do que foi dito, você ter esse contrato, se existe a possibilidade de você, né, junto com o seu empresário, encontrar uma outra oportunidade, um outro projeto para que você siga aí a sua carreira. Porque manter o Davi Luiz é de um absurdo, Marcão. Com o dinheiro do Davi Luiz, que todo mundo diz que é em torno de 1,5 milhão, a gente consegue pelo menos 2 craques de 750 mil, irmão. 2 craques, porque assim, para ganhar 750 mil não tem que ser um pé rapado, não. Desculpa. Por mais que o Flamengo tenha inflacionado, quando você fala em ganhar 750 mil, com o dinheiro do Davi Luiz você abre mão e você consegue trazer pelo menos 2 craques, parceiro. Então isso para mim é revoltante, a forma como o Marco Braz, né, o departamento de futebol do Flamengo, conduziu a negociação com o Davi Luiz. Eu acho absurdo. Eu acho que o Davi Luiz ele é fora de qualquer parâmetro. Você fazer uma renovação automática com 20 jogos. A temporada do Flamengo teve 73, 74 jogos. Sabe, assim, é menos de 1/3 da temporada. Então, assim, é coisa de maluco, irmão.